Boa noite, galera do YouTube. Tô trazendo material de ciências humanas, assunto urbanização. Urbanização é um fenômeno que se caracteriza pelo crescimento da cidade em número de pessoas e extensão, ou seja, a cidade aumenta em número de habitantes e cresce especialmente. Conceito da ONU: uma cidade é uma aglomeração de pessoas de forma permanente, onde as atividades não se caracterizam como agrícolas. Crescimento urbano versus urbanização. Dizemos que o crescimento urbano quando uma cidade cresce, ou seja, ela aumenta em número de pessoas em extensão, mas a partir do crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a mortalidade. Então, se no ambiente urbano, se uma na cidade a taxa de natalidade, ou seja, o número de nascimentos for maior que o número de mortes, ou seja, a mortalidade, então a população aumenta. Se essa população aumenta, ocorre então um crescimento urbano, processo típico de países desenvolvidos. A urbanização é o crescimento das cidades basicamente em função do êxodo rural, ou seja, a saída de indivíduos do campo para a cidade. Nesse caso, o processo de crescimento da cidade vai ser mais rápido, mais intenso e é típico de países subdesenvolvidos dos dias de hoje. A urbanização tem como causa no êxodo rural. Então, a cidade crescendo de maneira mais ordenada, a cidade vai crescendo de uma maneira mais positiva. Nos países desenvolvidos ocorre a urbanização integrada e nos países subdesenvolvidos a urbanização anormal. Crescimentos das cidades são atividades do meio urbano, como a industrialização e os serviços. Crescimento urbano tem a ver com taxa natalidade. A urbanização dos países subdesenvolvidos ela é mais antiga porque ela acompanha no processo de industrialização. Veja bem, se o êxodo rural é a grande causa da urbanização, quem promove o êxodo é a indústria. Quando a indústria nasce na cidade, ela vai então atrair indivíduos do campo. E é bom lembrar que o processo de industrialização ele também foi acompanhado por uma melhoria tecnológica no campo. Então acontece duas coisas ao mesmo tempo. O indivíduo que trabalha no campo, ele vai ser expulso do campo por conta do avanço tecnológico. Vai perder os postos de trabalho, então ele migra para a cidade, atraindo naturalmente pela industrialização que está crescendo, como os países os desenvolvidos passaram por processos de industrialização antes dos subdesenvolvidos. Então, muito correto afirmar que a urbanização dos países desenvolvidos é mais antiga, muitas vezes já interrompida, já concluída se comparado à urbanização aqui dos países subdesenvolvidos que está em andamento, que ainda está acontecendo. Urbanização integrada, dois pontos. É uma organização onde a cidade crescia, mas ela crescia acompanhada de infraestrutura, acompanhada de serviços básicos que as pessoas precisam, principalmente de emprego no mercado de trabalho, vai então absorvendo essa mão de obra
provenientes do campo. No caso dos países subdesenvolvidos, não é isso. Nota o que se observa um êxodo rural intenso, até porque essa industrialização mais recente ela é muito mais intensa. Esse avanço tecnológico é muito maior, então o homem do campo vai ser expulso. Uma velocidade também é maior e ao chegar na cidade, essa cidade não vai oferecer uma infraestrutura e principalmente o mercado de trabalho não vai conseguir absorver todo mundo. Quando esse fenômeno se dá, gente diz que ocorre a chamada urbanização anormal. Urbanização no Brasil. O surgimento das primeiras vilas brasileiras, os primeiros esboços de cidade ainda na colonização, essas vilas começam a surgir no interior do Brasil, mas tudo muito descontinuado, sem uma infraestrutura, sem ligação, sem integração. As vilas iam surgindo dentro do contexto da atividade econômica desenvolvida na área, nada integrado. Durante o Império, a mesma coisa, até porque as atividades econômicas mais marcantes, elas ainda eram ligadas ao campo. As coisas começam a mudar de fato da década de 1940, porque o Brasil inicia o seu processo de industrialização, então o êxodo rural passa a ser intenso, ou seja, as cidades começam de fato a ganhar forma, robustez, elas começam a receber esse grande volume de indivíduos interessados nas atividades urbanas, especialmente ligadas à indústria crescente. Então, esse processo no Brasil ele é decorrente de um êxodo rural intenso. As cidades vão crescer de maneira muito rápida e todo o movimento que ocorre de maneira muito rápida normalmente não vem acompanhado de planejamento. É uma das características da urbanização brasileira. Então, esta anormalidade é um processo de urbanização anormal. A cidade não vai crescer de maneira ordenada. O mercado de trabalho não vai absorver todos os indivíduos. Esse crescimento urbano da cidade foi tão rápido no Brasil que em 1940 a população vivia no campo. Já em 1970 houve uma inversão nestes dados. O número de pessoas vivendo nas cidades passou a ser maior do que o número de pessoas vivendo no campo, ou seja, em 30 anos houve uma inversão. Hoje os dados são incríveis. 86% da população brasileira reside em cidades, contra apenas 14% que vive no campo. Esse crescimento tão rápido das cidades vai gerar problemas notórios. Crescimento desordenado desse espaço urbano, a cidade cresce sem planejamento. Ela vai apresentar problemas estruturais importantes, como 2 pontos: trânsito, a questão da mobilidade é muito séria. Em cidades que crescem sem planejamento, as grandes cidades do Brasil apresentam esse problema. A questão do transporte público não atende todo mundo, uma consequência direta do conhecimento muito rápido e sem planejamento de uma cidade. Outro aspecto é infraestrutura. Cidades que crescem sem planejamento são cidades contas com infraestruturas deficientes. Segregação do espaço é muito nítido. Dentro de uma cidade que cresce de uma maneira rápida, sem planejamento,
espaço específico, especialmente considerando as classes sociais. Exemplos: ambientes de favela, ambientes de cortiça, às vezes no mesmo espaço de condomínios horizontais. Enfim, os espaços urbanos vão segregar a partir da divisão das classes dos indivíduos. A urbanização brasileira é realmente um aspecto fascinante da nossa sociedade. Até o ano de 1990, o Brasil viveu o período que costumamos chamar de metropolização, que é o crescimento exagerado das grandes cidades. Rio de Janeiro e São Paulo são exemplos disso. São as duas maiores cidades do Brasil, que atraiu basicamente gente do país todo. Quando o indivíduo migrava no carro para as grandes cidades, porque só ela tinha os equipamentos urbanos necessários a uma vida com maior qualidade. Dos anos de 1990 para cá, tem um movimento muito diferente, de sentido chamado de, inclusive, de desmaterialização. Cidades médias, cidades pequenas vem crescendo muito mais rapidamente do que as grandes cidades. Elas hoje são as cidades que mais atraem indivíduos. São cidades que têm entre 700 e 800 mil, que acabam oferecendo toda uma infraestrutura de cidade grande, mas uma qualidade de vida um tanto maior do que um grande urbano. Esse processo que marca a organização brasileira atualmente. Leitura de urbanização encerrada. Peço que se inscreva no meu canal, ative as notificações. Na descrição do vídeo vai ter um link para download do mapa mental. Boa sorte a todos no Enem. Até o próximo assunto.